Olá, o vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe. Boa noite, meus irmãos. Tudo bem? Vamos abrir a palavra de Deus lá em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos de 1 a 7, depois os versos 16 e 17. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Quero que vocês leiam comigo os versos 16 e 17. Vamos lá? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém. Meus prezados irmãos, nós estamos comemorando, amanhã, dia 31 de outubro, 505 anos da Reforma Protestante. Essa data era uma data simbólica, significativa, porque foi no dia 31 de outubro de 1517 que o monge Martinho Lutero, ele fixa lá na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses. E essas 95 teses são teses que questionam aquilo que estava acontecendo na Igreja Católica. A doutrina da infalibilidade papal, a doutrina da tradição acima da palavra de Deus, culto aos santos, mediação entre o cristão e Deus, feita pela igreja e pelo padre. E todos nós conhecemos os problemas que existiam na época, vocês devem conhecer pelo menos um pouco. O ápice disso foi quando o Papa, para construir a igreja de São Pedro, lá em Roma, cria a venda de indulgências. E Tetzel, que era famosíssimo na época, saía vendendo a salvação de pessoas que já haviam morrido, com o propósito de arrecadar fundos para a construção do templo. É nesse contexto que surge Martinho Lutero. A reforma começa muito antes. Existem os pré-reformadores, como João Husso, como Wycliffe, como também Savonarola, lá na Itália, e muitos outros, que deram a sua vida para que a reforma acontecesse. E a intenção dos reformadores, no princípio, principalmente Martinho Lutero, é que a igreja católica fosse reformada, que a igreja voltasse para as escrituras sagradas, que todas aquelas heresias que foram inseridas na igreja fossem tiradas e voltasse à simplicidade do Evangelho de Deus. Eu quero destacar para você que essa carta de Paulo aos Romanos, foi um texto fundamental para que a reforma protestante acontecesse. Esse texto que nós lemos, Romanos capítulo 1, 16, 17, foi o texto que Lutero leu, e que ele foi convertido, quebrantado por Deus,
porque ele vivia as suas lutas, né, com o pecado, ele vivia fazendo indulgências, pagando penitências, ele sofria. A biografia dele diz que tinha dias que ele gastava 6 horas no confessionário, confessando seus pecados. E ele queria se aperfeiçoar, ele queria se libertar daquilo. É quando ele lê esse texto e descobre que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque é no Evangelho que se revela a justiça de Deus, porque eu não posso me salvar por justiça própria, a salvação é pela graça. E é tão interessante, meus amados irmãos, que eu queria destacar nessa noite os pontos fundamentais dessa carta na sua introdução, para que vocês abram o apetite espiritual para estudar essa carta, para ler essa carta durante a semana. Eu não vou fazer a exposição do texto todo, nem mostrar divisões, eu só quero apontar rapidamente para vocês 3 coisas que eu acho que são fundamentais. Primeiro, quem escreveu essa carta? Segundo, quem são os destinatários dessa carta? Terceiro, qual é o tema dessa carta? Vamos ver aí, por favor. Eu queria que você lesse comigo o versículo 1. Vamos lá, juntos, vamos lá? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. 3 detalhes nesse versículo. Toda carta ele tem um remetente. E Paulo, então, como remetente dessa carta, ele se identifica, ele se apresenta. Ele se apresenta de 3 maneiras. Primeiro, ele diz que ele era um servo de Jesus Cristo. Paulo, servo de Jesus Cristo. Essa palavra servo é a palavra doulos, que significa escravo. Aquele que não tem vontade própria, aquele que não tem querer, aquele que se tornou de fato um escravo para servir exclusivamente a Jesus Cristo. Ser um servo de Jesus, ser um servo do Senhor, é servi-lo por amor, é servi-lo com integridade, com inteireza, com dedicação, com motivação correta. Mas diz o texto, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Ele é servo de Cristo. E aqui há 2 palavras que se completam. Ele foi chamado, mas ele foi também enviado. Quando diz aqui, esse verbo chamado, kletos, significa que o seu chamado foi um chamado pessoal, que o seu chamado foi um chamado irresistível, que foi um chamado gracioso. Então ele é chamado por Deus. É aquilo que nós aprendemos na teologia, que é o chamado eficaz. A graça de Deus é irresistível. E quando ele chama, o pecador vem. Mas ele diz, você foi chamado, eu fui chamado, mas ao mesmo tempo eu fui o quê? Enviado. E a palavra apóstolo aqui significa, tem esse sentido, de alguém que foi enviado, que foi escolhido para uma missão fundamental, principal. Mas em terceiro lugar, o que é que diz o versículo? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Terceiro lugar, separado para o Evangelho de Deus. Todo mundo sabe aqui que a palavra separado é o conceito de santificação. Separado para o Evangelho. E que Evangelho é esse? É o Evangelho de Deus. Isso é muito significativo. Nós entendemos o que Paulo está colocando aqui. Não é o Evangelho de Allan Kardec, não é o Evangelho da prosperidade, não é o Evangelho reformado, calvinista, é o Evangelho de Deus. E ele diz, eu fui separado para isso. E ele vai dizer lá em Gálatas capítulo 1, versículo 15, que ele foi separado antes de nascer, para que nele se cumprisse, se revelasse, se manifestasse a graça de Deus. Então, em resumo, as credenciais de Paulo, do remetente dessa carta, está aí. Ele é um servo de Cristo. Ele é um apóstolo chamado e enviado por Deus. Ele é um crente separado para pregar o Evangelho de Deus. Mas, irmãos, quem são os destinatários dessa carta? A igreja de Roma, os crentes que moravam em Roma.
Paulo não conhecia esses crentes. Paulo não tinha visitado, ele tinha o desejo de conhecer esses irmãos. Ele só vai conhecer mais ou menos no final do seu ministério. Mas Paulo, ele vai descrever aqui, só para eu e você termos uma ideia do conceito eclesiológico que tem Paulo. Qual é o conceito que Paulo tem de igreja? Ele vai revelar aqui. Quem são esses crentes romanos? Veja lá no versículo 6. De cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus. Então, assim como eu fui chamado para ser apóstolo, para pregar o Evangelho de Deus, vocês foram chamados para serem propriedades de Jesus. Amém? Foram chamados. Então a igreja, irmãos, é a comunidade dos chamados. A palavra eclesia, igreja, é povo que foi chamado do mundo, que foi tirado do mundo, mas ao mesmo tempo que foi enviado ao mundo. Mas é o povo, propriedade exclusiva de Deus. Mas em segundo lugar, veja no verso 7, veja que ele vai usar a expressão, a todos os amados de Deus. A igreja, então, não é a comunidade daqueles que foram chamados para ser de Jesus, mas são amados por Deus. É muito bonito essa expressão que ele usa aqui, porque ele vai usar aqui o termo ágape. E esse termo ágape significa que esse amor é incondicional. É um amor cujo motivo, cuja causa não está no objeto amado, mas está no Deus que ama. É um amor incondicional. É o amor que nos escolhe, que nos elege, que nos chama, que nos justifica, que nos perdoa, que nos salva, independentemente do que eu sou e do que você é. Então, a igreja, ela é a comunidade daqueles que são amados por Deus. Mas veja no verso 7 ainda, veja aí. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes o quê? Santos. Não fomos somente chamados para ser de Jesus, não somos somente os amados de Deus, mas uma vez crente, uma vez convertido, uma vez de Jesus, nós somos chamados para crescer em santidade, nós somos chamados para esse processo de santidade, de santificação. Mas veja no versículo 7 ainda, ele diz aí, chamados para ser santos, graça a vós outros, graça a vós outros. É bonito isso aqui, graça e paz. Significa que a igreja são os receptores da graça e da paz de Cristo. Paz com Deus através da justificação, paz em Deus, porque Cristo está em nós, paz que vem de Deus, essa paz que excede todo o entendimento, essa paz que não é apenas um decreto, que é apenas um acórdão, onde nós estamos perdoados, nós temos paz com Deus pela justificação, mas nós somos receptáculos da paz de Deus. A minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Essa paz. Mas é interessante que no versículo 8, principalmente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamado o quê? A vossa fé. A igreja, ela é universal. Não a universal que nós temos aqui, mas a igreja é universal no sentido de católica. Mas essa igreja que é universal, essa igreja que reúne os eleitos de Deus em todos os tempos, em todos os lugares, ela se manifesta localmente. É a igreja de Deus que está em Roma. Então, não existe igreja pequena, igreja grande. Não é igreja rica, igreja pobre. A igreja de Deus, ela reúne, é a Assembleia dos Santos. E ainda que seja uma comunidade pequena, num lugar periférico, ela é tão igreja de Deus, com as grandes catedrais, as grandes igrejas.
porque ela é a igreja de Deus. Vocês estão entendendo ou não? Estou me esforçando, né? Mas, irmãos, nós temos o remetente, nós temos os destinatários. E Paulo tem uma boa notícia para comunicar a esses irmãos. E a boa notícia é o Evangelho de Deus. Eis que vos trago boas novas de grande alegria. Boas novas. O Evangelho é a boa notícia que vem do céu. Se há más notícias aqui na terra, se eu vou receber a má notícia que eu sou pecador, que eu sou totalmente depravado, que eu não posso salvar a mim mesmo, o Evangelho é a boa notícia que vem para mim e para você. É a boa nova de salvação. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Veja que Paulo vai colocar algumas coisas aqui. No versículo 1, ele diz: separado para o Evangelho o quê? De Deus. Paulo vai ampliar aqui o conceito do Evangelho. Primeiro, o Evangelho é o Evangelho de Deus. É a mensagem de Deus e sobre Deus. É o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo não é somente a mensagem, Ele é o Evangelho. Ele é a boa notícia. E é bonito quando Paulo usa aqui, porque o Evangelho vem de Deus e nos leva para Deus. O Evangelho nos conecta com Deus. O Evangelho nos transforma, nos modifica, nos regenera. O Evangelho vai operar de forma graciosa na nossa vida, mortificando os nossos pecados e vivificando e colocando em nós as virtudes de Cristo. É o Evangelho de Deus. No versículo 2, ele diz assim: o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas, o quê? Escrituras. Paulo está dizendo: esse evangelho que eu estou pregando aqui para vocês é um evangelho antigo. É um evangelho que está tendo pregado desde o Éden, desde o proto-evangelho. Esse evangelho tem sido pregado pelos profetas, tem sido anunciado entre todas as gerações e será pregado até o fim, até a volta de Cristo. Não é uma novidade, não é uma coisa recente, é uma coisa que se fundamenta nas Escrituras Sagradas, na revelação profética, no conteúdo da Escritura. Mas veja, no versículo 3, diz assim: com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. E veja no versículo 4, ele foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Veja que detalhe ele vai colocar aqui: esse Evangelho de Deus é também o Evangelho do seu Filho. O conteúdo do Evangelho é Jesus, que veio segundo a carne, que cumpriu o seu ministério, que fez o seu sacrifício expiatório, que ressuscitou, que foi assunto aos céus, e hoje é Senhor. Esse é o Evangelho que nós pregamos, o Evangelho de Cristo. Mas também, no versículo 5, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. O Evangelho não é apenas para os judeus, o Evangelho é para todos. O Evangelho é para todas as nações. O Evangelho é para alcançar os eleitos de Deus de todas as tribos, línguas e nações. E aqui eu queria concluir chamando a sua preciosa atenção lá
para o versículo 16, porque Paulo vai usar aqui, no versículo 16, ele diz: portanto, se o evangelho é tudo isso, se vocês são tudo isso que eu estou dizendo, eu não posso me envergonhar do evangelho. Ele diz: pois não me envergonho do evangelho. Eu posso envergonhar o evangelho, mas o evangelho não me envergonha. O evangelho me honra, o evangelho me restaura, o evangelho me tira de um estado de humilhação para um estado de exaltação. Então esse é o evangelho de Deus, esse é o evangelho que eu estou pregando. Esse é o evangelho que produziu a reforma protestante. Este é o evangelho que tem que produzir reforma na nossa vida todos os dias. Reforma espiritual, restauração, renovo, encorajamento. E é tão interessante, porque Paulo vai dizer: eu não me envergonho do evangelho. Por que, Paulo? Porque esse evangelho que eu prego, ele é o poder de Deus. E a palavra poder aqui é a palavra dinamis. Não é o poder destrutivo, não é o poder da dinamite, é o poder que vem para destruir aquilo que é errado e reconstruir aquilo que é correto. É o poder de Deus para transformar, para mudar, para libertar, para quebrar todas as algemas, para transformar um ímpio em um santo, de um escravo sem esperança, sem Deus, no mundo, um filho de Deus, um súdito do reino de Deus, um sacerdote do Deus vivo e verdadeiro. Esse é o evangelho, o poder de Deus. E Paulo diz que o propósito desse evangelho, que é o poder de Deus, é a salvação de todo aquele que crê. A fé é um dom de Deus, é um presente de Deus. A fé é o instrumento, é a mão que se estende para receber o presente de Deus. E essa fé não existe naturalmente em mim. Ela é uma fé salvadora. Ela é uma fé que nos é dada no ato da conversão. O Espírito Santo abre o nosso entendimento. O Espírito Santo nos convence dos nossos pecados. O Espírito Santo revela a justiça que é em Cristo. O Espírito Santo, ele nos convence que se eu não abraçar a justiça de Cristo, eu vou experimentar o juízo eterno. O propósito desse evangelho é salvar todo aquele que crê. E aqui é universal. Primeiro o judeu e também do grego. Mas eu queria que você lesse o versículo 17 comigo, para a gente fechar o argumento. O que é que diz aí? O versículo 17, o que é que diz? Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Presta atenção que há dois tipos de justiça aqui nessa carta. Primeiro, a minha justiça própria. O que significa isso? Significa que eu quero receber a salvação, não pela graça, não pela fé, não na obra de Cristo, mas pelos meus próprios méritos, pela minha justiça própria. E o evangelho vai justamente revelar que eu sou salvo pela graça, e é pelo evangelho que a justiça de Deus é aplicada na minha vida. É pela obra de Cristo que eu sou justificado. Só para você entender isso, vamos lá para Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Paulo falando sobre os judeus que rejeitam a justiça de Deus e querem o que é a justiça própria, querem impor para Deus a justiça própria. Veja o que Paulo vai explicar aqui. Capítulo 10, versículo 1, ele diz: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, dos judeus, são para que eles sejam salvos, porque lhe dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Tem zelo, são zelosos, mas sem conhecimento, sem entendimento. Aí veja o versículo
3 e 4. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? O que é que diz? Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Eu não posso cumprir a lei de Cristo, eu não posso cumprir a lei de Deus. A lei me condena, a lei me coloca debaixo da condenação e do juízo de Deus. Jesus Cristo veio e morreu na cruz, e sobre ele foi colocada a ira de Deus, a punição de Deus para todos os nossos pecados, de tal maneira que eu só posso ser salvo se eu estiver debaixo da justiça de Cristo. Ele cumpriu a lei por mim, ele morreu em meu lugar, e se eu creio nele, eu recebo na minha vida a justiça de Deus. Eu sou salvo pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Por isso que lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, vamos ler juntos? Romanos 5, versículo 1, vamos lá? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que o termo justificados é um termo jurídico, é um termo que vem do tribunal de Deus. A expressão justificados está na voz passiva. Não sou eu que me justifico, eu sou o quê? Justificado. Por causa da justiça de Cristo. É como se lá estivesse um escrito de dívida. E por causa desse escrito de dívida, eu estou condenado. Mas Jesus Cristo, ao morrer no meu lugar, no seu lugar, e crendo que Ele fez isso por mim, por amor de mim, todos os meus pecados são perdoados. E aí vem o acordo de Deus: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Se Deus é quem justificou, quem é que pode condenar? Quem é que pode condenar? Então, meus amados irmãos, essa doutrina do Evangelho apresentado em Romanos é o Evangelho de Deus que veio para nos salvar. Desafio você, nessa semana, a ler a Epístola de Paulo aos Romanos, a estudar essa carta. É uma carta que é considerada, dentre as cartas de Paulo, a carta principal. Nela, nós temos todo um curso de teologia que vai do capítulo 1 até o capítulo 11. Do capítulo 12 ao capítulo 16, nós temos ali a vida de alguém que foi alcançado pela graça de Deus em todos os seus relacionamentos. Que Deus nos abençoe. Que a palavra de Deus seja para mim e para você, continue sendo a nossa única regra de fé e prática. Somente as Escrituras. Amém?